uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e esse episódio aqui é a parte 2 do primeiro episódio, o episódio passado, que deu origem à nossa série Por que não há paz entre Israel e Palestina? Hoje nós estamos aqui novamente em grupo com os professores Michael e Macari. Cadê o oi de vocês aqui? Aqui, Macari e Michael. Olá, eu sou o professor Macari, professor de História, e estarei contribuindo mais uma vez aí para nós darmos continuidade aí ao processo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon e mais uma vez estou muito feliz de estar aqui para ajudar a entender esse tema tão interessante. E aí, na verdade, é muito importante que todo mundo assista e ouça também o primeiro episódio, né? Porque este é uma continuação, a gente continua de onde a gente parou, então, de verdade, não percam essa série, porque o conteúdo que a gente conversou no primeiro episódio foi, assim, excepcional, né? Muito bom. De verdade, foi muito bom. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Falei com Amor, se inscreva, deixe seu comentário, compartilha com algum amigo essa série tão impressionante que nós começamos. E aí, a gente já vai começar ali, já passamos pelo Êxodo, por Gênesis, e agora a gente começa a colocar um pezinho ali em Êxodo, com a história de Jacó. E aí, Jacó se estabeleceu durante 17 anos, né? No Egito, e aí ele fez um pedido para seu filho José. Nós temos um contexto ali, nesse período ali de fome, né? O povo de Israel. Agora, podemos chamar de povo de Israel, ou então as 12 tribos de Israel vai surgir dali, porque se você for ler ali no finalzinho de Gênesis, você percebe que Jacó já tem... Ele não é chamado ainda de Israel de maneira sistemática, né? Mas... você percebe que ele vai abençoar os seus filhos, né? Nossa, que isso já é no Egito, enfim. Mas o que vai acontecer? Nós temos um problema de fome, então, ali na terra do Egito. Melhor, na terra de Canaã. E José, ele acaba sendo levado por seus irmãos, ou melhor, pelos ismaelitas, inclusive, né? Exatamente. Ismaelitas. Ele foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Exatamente. Nós vamos entender depois quem são esses povo. Então, ou seja, Jacó, ele vai para lá porque José era governador. Resumindo a história, tá, pessoal? Você lê em casa e depois o livro de Gênesis, tá bom? Porque senão Tarefa de casa. esse episódio vai ficar aqui 3 horas. Então, olha só. Jacó, ele vai então para a terra do Egito, seu filho é governador e ele fica lá. Tá? No Gênesis 47, verso 30, diz o seguinte: quando eu descansar com os meus pais, leva-me daqui do Egito e sepulta-me junto a eles. Quem disse isso? Jacó. Olha só, galera. Jacó sabia que no futuro eles iam voltar para a terra de Canaã. Jacó, apesar de ter ido lá, ficar um tempinho lá até a fome acabar, qual que era a ideia? Acabou a fome, vamos voltar para nossa terra. Sim. Mas só que o que aconteceu? Levantou-se um faraó que não conhecia José e escravizou os israelitas, tá certo? Nesse período. Tá? Então por isso que Israel ficou, ou melhor, o povo hebreu ficou ali escravizado no Egito, porque eles não podiam sair, eles não abandonaram a terra deles lá, pode ficar aí galera, agora com vocês, aí, nós estamos aqui no Egito de boa, tem aqui do bom do melhor. Não, eles estavam obrigados a ficarem ali. Então isso é importante a gente lembrar. E só para você ter uma ideia, porque quando a gente vai conversar sobre o Êxodo ou sobre eles no período do Egito, há questionamentos históricos e arqueológicos, se realmente... Será que eles estiveram lá? Exatamente, e alguns vão dizer que na verdade nunca existiu o Êxodo, isso aí é apenas uma fábula. E muita gente pensa que todos os faraós eram egípcios. Não, existiam pessoas estrangeiros que tomavam o Egito e entravam na posição de faraó. Então, necessariamente, nem todo faraó é egípcio. Sim, nós temos os Ixos, que vieram da terra de Canaã, inclusive. Cleópatra, né? Nós temos os Núbios, né? Ali os Cuxitas, né? Que não podemos chamar também, que acabaram. A dinastia dos faraós negros, né? Que nós chamamos dentro desse contexto, que teve também no Egito ali. Agora, tem uma prova arqueológica, não prova, mas uma evidência arqueológica da existência dos hebreus nesse período ali. Nós temos, por exemplo, eu quero ler com vocês aqui para ficar bem claro, para não errar. Temos a Estela de Merneptah, ou Merempta. É chamada também de Estela de Israel, que foi descoberta no ano de 1906.
Galera, isso é muito legal. É um dos únicos documentos egípcios que fazem referência ao nome de Israel. Lá no texto, por exemplo, no texto número 21, porque são vários textos, várias linhas, e se refere nesse texto 21 ao povo de Israel. Está escrito mais ou menos o seguinte: Israel está destruído, sua semente não existe mais. Olha só que interessante. Esse relato é datado de mais ou menos de 1236 a.C., bem próximo do êxodo que aconteceu nesse período ali. E hoje, um dia você quiser visitar, quem sabe, né, essa estela está lá no Museu do Cairo. E você pode ver esse achado arqueológico lá, tá? Então vamos lá. O povo de Israel, ele fica preso no Egito 400 anos, tá? Há uma divergência, eu quero até trazer para vocês aqui, até para vocês poderem estudar depois aí, quem sabe pesquisar, se foi realmente 400 anos que eles ficaram presos no Egito, ou foi 200 anos. Porque alguns começam a contar que esses 400 anos começaram a ser contados depois que Deus prometeu para Abraão. Falou, né? com ele. Né? Exatamente. E se você fizer uma cronologia, algumas cronologias bíblicas vão falar que foi apenas 200 anos, outros 400. Mas é só para ficar com uma pulga atrás da orelha aí, tá bom? Muito bem. Agora presta atenção aqui o que acontece na Bíblia. Em Êxodo 3, verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Quem é esse povo? Como que ele surge? Pessoal, olha só. Eles estavam lá? Antes não. Então. Na verdade é o seguinte, quando Deus vai falar com Abraão, Deus vai fazer uma profecia, olha, o povo vai ficar preso no Egito, e só depois eles vão voltar, mas depois que eles voltarem, eles vão ter que enfrentar ainda. Deus já falou. Olha, que alguém ia tomar, exatamente, invadir a terra deles. Né? Então, ou seja, pessoal, a Bíblia é muito clara em que mostrar que aquela terra era do povo de Israel. Tá? Apesar, se você realmente acreditar na Bíblia, com a palavra de Deus, Deus é o dono de tudo. E Deus dá a terra para quem ele quiser também. Tá certo? Tem esse detalhe aí, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque senão alguém vai achar estranho. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Deus então chama Moisés. A história de Moisés é muito linda, não dá tempo de a gente conversar aqui sobre todo o chamado dele, toda a trajetória dele. Então, depois de 10 grandes milagres, 10 grandes pragas, Faraó estava com um coração duro, Deus então liberta o povo de Israel. Eles vão rumo a Canaã, uma terra que é deles, que está ocupada. E aí então, Deus então fala, olha, vocês vão ter que ir, vocês vão ter que enfrentar inimigos, mas eu estarei com vocês. O que eu acho bem legal é que Deus, ele faz o que aparentemente é um chamado impossível, mas ele dá todas as ferramentas que esse povo precisa agora para executar o que Deus pediu, né? Eu acho muito interessante, você falou do chamado de Moisés, que Deus tinha acabado de transformar um cajado em serpente. E aí Moisés, eu fico imaginando assim, Moisés olhando para aquela serpente, falando, então tá, beleza. Mas então, eu não falo em público. Aí eu fico pensando assim, falar em público é o menor dos seus problemas agora, né? Você acha que Deus não vai prover para você as ferramentas que você faça, né? Então, assim, eu acho muito legal essa parte, porque quando Deus chama, Ele nos dá a ferramenta. Das ferramentas. E, na verdade, Ele olha para o nosso coração, e não para a ferramenta que a gente tem, né? Claro que Ele olha nossos dons, nossas capacidades, nossas limitações, mas Ele nos capacita para isso, né? E aí, você já tinha finalizado essa parte de Moisés? Existe uma questão, viu, Marcos, que eu gostaria de complementar, é o seguinte, a nação de Israel, ela vai ser tirada do Egito, né? Moisés, de uma forma muito estranha mesmo, né? Porque se você olhar Deus como estrategista, você fica meio com medo, né? Porque, de repente, o povo se vê milhares de pessoas com um exército atrás deles para serem praticamente executados. Do lado você tem montanhas, na frente você tem o mar. E o povo de Israel eles param e falam assim, e agora? Para onde nós vamos? Nossa, eu acho lindo esse versículo que ele fala, siga avante. Diga ao povo de Israel que faça o quê? Marcha. Tá, mas marcha para onde? Siga avante. Para o mar. Mas como assim? Nós vamos nadando? Nós vamos andar por cima do mar? E Deus tinha um plano, né? Deus sempre tem um plano quando nós marchamos. No caminho cristão é um caminho de marcha para o reino dos céus. E outra, eles tinham que marchar
atravessar com crianças, com mulheres, tudo lá. E Deus fez o grande milagre, atravessaram, fizeram a travessia do mar, tudo aquilo lá. Depois nós vamos ver que o povo de Israel, mesmo assim, Deus dando a libertação para eles, existia no meio do povo de Israel pessoas rebeldes, pessoas que estimulavam os outros a se levantarem contra o seu líder. Por isso que quando nós analisamos as questões que nós vamos analisar da Palestina, nós temos que olhar que nós temos palestinos e temos palestinos que são terroristas. Nós temos israelenses e nós temos israelenses que são terroristas. O Isaac Rabin, o primeiro-ministro, foi assassinado, né, de Israel, foi assassinado por um israelense, um israelita, né? Ele foi assassinado. Então, dentro do povo de Deus também tinha pessoas que se levantavam contra as lideranças. E por conta de toda essa confusão, ao invés deles passarem aquele deserto, que talvez, quanto tempo, Maico, que eles poderiam passar ali com aquelas milhares de pessoas? Não, se eles seguissem reto ali, reto, era seguindo. 3 dias sem erro, né? 3 dias, mas vamos pensar na pior das hipóteses ali, um ano para ir rapidinho, devagarinho, se fosse rápido, né? as crianças, tudo, né? Vamos pensar, um homem sozinho atravessaria em 3 dias. Agora, olha só, um ano, pois eles tiveram que ficar 40 anos, por causa do quê? Da desobediência. Mas eles vão conseguir chegar no propósito de Deus. Grupos ali como de Josué e de Caleb, eles conseguem fazer a travessia, atravessar novamente o Jordão, atravessar e se estabelecer novamente. Mas quando eles chegam lá, lembra que lá no passado mandaram espias. E quando mandaram os 12 espias lá, só 2 voltaram com boas notícias. Ó, Deus vai ser com nós, a terra é boa demais, tem de tudo lá. Nós não vamos precisar de construir cidades, nós não vamos precisar de cavar poços, está tudo lá. É só chegar e tomar posse. Mas teve outros 10 que falaram o quê? Não, nós vamos ser eliminados. Demonstrar o quê? Falta de fé diante de Deus. Mas no final da história, você vai ver que Deus vai fazer com que toda aquela geração morra no deserto e a geração obediente entre lá. Mas com que propósito? Estabelecer uma nação. Em que terra? Na terra de Canaã. Lutar contra quem? Contra aqueles que invadiram as terras no período da escravidão. Mas vem cá, mas só tinha o povo de Israel, era só aquele povo que estava no deserto? No Egito? Não. Tinha outros povos em outros lugares, mas eles estavam todos espalhados. Por quê? Porque os povos haviam criado um espalhamento neles para tomarem as terras dele. Qual era a grande missão, então, no caso ali, Josué, né? Era unificar o povo, trazer o povo de volta e restabelecer ali o território que havia sido dado por Deus desde Abraão. Aí você vai ter o período dos juízes, Deus vai levantar juízes, mas por que Deus não levantou logo um rei? Por que Deus não levantou? Porque para Deus, o grande rei para o povo de Israel seria ele mesmo. Mas o povo começou a olhar que os outros povos tinham reis. Então, Deus vai falar assim, vocês vão ter uma experiência difícil. O profeta Samuel vai ficar muito triste com isso, né? E Deus vai falar aquela famosa frase, Samuel, não é com vocês, ele não está rejeitando você, Samuel, ele está rejeitando a mim. Deixa eles, então, escolherem o rei, mas avisa eles as consequências da escolha de um rei. E você vai ter o primeiro rei de Israel, que é Saul. Infelizmente, um rei que pecou menos que Davi, em termos de pecado, mas administrou longe da vontade de Deus. Não fez a vontade de Deus como Deus queria. Deus vai levantar Davi. O Davi, ele vai unificar, de certa forma, os povos. Ele vai criar um período muito importante. O reino davídico é um período extremamente importante que hoje, para o povo de Israel, Davi ainda é o grande rei. O grande rei estabelecido, segundo o homem, segundo o coração de Deus. Depois nós vamos ter Salomão. E você vai ver que Salomão vai estabelecer um templo. Davi queria fazer isso, mas Deus falou, não Salomão, não Davi, quem vai fazer isso é seu filho, Salomão que vai fazer isso. Aí começa mais digamos assim, mais um ingrediente do conflito, a construção do templo de Salomão. Perceberam que até agora nós não falamos nada sobre os palestinos atuais ali? Nós estamos falando só de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Para nós termos bem em mente de quem são aquelas terras, a quem pertencem essas terras, né? Salomão vai vir lá e nós vamos ter um problema sério. Com a morte de Salomão vai vir o seu filho, Roboão.
E Roboão, ele vai ser muito pesado em impostos, e não só impostos, a maneira dele governar é uma maneira autoritária, meio que totalitarista. Nos dias de hoje, nós utilizaríamos esse termo. Isso vai causar uma revolta nas tribos de Israel. E vai ser onde, a partir do ano 900 ali, 930, nós vamos ter um cisma, uma separação do povo de Israel do povo judeu. Aí entra o termo judeu, né? Você vai ter o povo de Israel e o povo judeu. Duas tribos vão continuar ali com Roboão ao sul. É a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Eles serão chamados de judeus. E as outras 10 tribos ficarão a norte. E eles serão chamados de povo de Israel. Certo? A tribo de Levi não ficou para o sul também? A tribo de Levi ela ficou para o sul, mas ela ficou como cuidados do sacerdócio. Porque não se tinha mais assim aquela fidelidade tribal, como se diz. Assim, né? os levitas eles não receberam, receberam herança, terras. eles não tinham assim uma terra para eles. Eles estavam espalhados assim entre as tribos para poder sempre estar auxiliando, ajudando, né? Mas, de maneira geral, a tribo de Levi ela estava no sul. No sul. Tanto é que quando... Porque mantiveram a fidelidade com Deus. Sim, eles A mantiveram. capital do norte foi Samaria. Então 3 para baixo Isso. e as restantes Na para verdade, cima. 2, porque, como ele disse, a tribo de Levi não recebeu terras. Não era contada. Ah, mas não são 12? É que a de José era dividida entre os 2 filhos, né? Isso. Manassés E e Efraim. Então continua Entendido. sendo 12 por conta disso. Mas a tribo de Levi não tinha terras. Esse problema de a tribo de Levi não estar com os israelitas, aliás, com o povo de Israel no norte, fez com que Jeroboão ficasse preocupado. Por quê? Ele pensou o seguinte: o templo está em Jerusalém. Os levitas que fazem todos os serviços do templo estão em Jerusalém. O que ele pensou? Ficou com medo. O povo de Israel subir para Jerusalém para poder adorar a Deus no templo e querer não mais fazer parte do povo de Israel, das 10 tribos. Então, Jeroboão ele vai acabar construindo 2 templos, né, em Israel, no povo do norte. No norte. E criando ali mais uma idolatria ferrenha, tá certo? Ali no povo de Israel. Até porque a forma com que eles estavam tratando das coisas de Deus não era a forma que Deus queria que eles tratassem. Por isso, o grande medo de Jeroboão, sem dúvida nenhuma, era um êxodo, né? Sim. Do norte para o sul, e eles se enfraqueceram ali. Entendi. E aí agora a gente entra nesse espalhamento das 10 tribos, né? Que a gente estava conversando já. Interessante porque é o seguinte, Jeroboão, ele vai reinar ali então em Israel, no reino do norte, e todos os reis que Israel teve foram maus, ímpios. Foram 209 anos de reinado. 19 reis diferentes, e 19 dinastias diferentes, que sucederam com golpes de Estado, assassinato, chacina, traições. Assim, foi uma tragédia. Que não prestava, tinha lá. Exatamente. Assim, os profetas, Deus mandando os profetas para poder, Deus vai enviar a Síria, tem um inimigo aí, vocês se converterem. Então Deus foi então avisando o povo de Israel para eles se converterem, para eles se arrependerem. Aí você tem Jeremias, Sofonias, Naum, Ezequiel, Abacuque, que ajudaram a levar o povo de Israel a uma conversão que não aconteceu. E aqui tem um detalhe, muita gente acha que Deus levantar profetas é uma coisa boa, mas não é. É uma coisa ruim. Deus levanta profetas porque o povo está em pecado. Porque senão não precisaria levantar, né? Exatamente. Então, ou seja, dentro desse contexto, veio então a Síria com Sargão II e arrebentou com a nação de Israel. As 10 tribos foram destruídas. Exatamente. Pegou então os moradores de Israel, levaram para outros lugares e pegaram moradores de outros lugares e colocaram dentro de Israel. E já estavam longe de Deus, também já se tornaram pagãos, né? Exatamente. Se afastaram de Deus. Então, ou seja, as 10 tribos de Israel, nesse período, a gente pode começar a dizer que começou a ser extinta. A extinção das 10 tribos começou a ser ali. E até hoje tem um debate, aonde estão as 10 tribos de Israel? Não tem como... Será que existe, né? Eu também acredito que não exista mais as 10 tribos. Se existirem, é quase impossível identificá-las, né? Exatamente. Ok, então, em 722 a.C., você tem Sargão II vindo com a Síria, ali com o reino da Síria, e acabando com Israel, o reino do norte. Só que daí, você ainda tem o reino do sul. Você tem ali, então, o reino de Judá. E ali aconteceu a mesma coisa. É um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Porque o povo de Judá
teve uns reis bons, outros maus, então você tem uma Mas mistura ali. ali. Tinha a presença dos levitas, Sim, né? que Isso ajudava. muito. Então tinha alguns reis tementes a Deus, e por isso, com certeza, eles duraram um pouquinho mais. Mas mesmo assim, Deus levantou profetas, como diz o Macari ali, que não era coisa boa quando aparecia um profeta, né? O profeta realmente, ele aparecia para Ele não portava boas notícias, né? Então, ou seja, Deus havia mandado avisar a galera, olha, seguinte, Nabucodonosor está vindo, vocês se arrependam. Não confiem no Egito, porque o povo de Judá estava querendo fazer aliança com o Egito. Inclusive, foram encontrados anéis, selos e também moedas, né? Ali nessa região, ali onde hoje é Jerusalém, aquela região ali, de uma aliança entre o povo de Judá e o Egito, né? Uns símbolos ali, adoradores aos deuses egípcios, numa moeda... Para confiar nas próprias forças. Sim, eram moedas que existiam ali no Egito e tinha também Israel. Então, vocês fizeram uma aliança, realmente. Em 605, você tem Nabucodonosor vindo pela primeira vez. Então, depois disso, ainda não há a destruição do templo, tá? Não há. Mas daí, em 597 a.C., o povo de Judá ainda não está obedecendo. O Nabucodonosor tinha deixado um rei fantoche ali, o Joaquim estava querendo fazer aliança com o Egito ainda, tá certo? Mas não teve jeito e os profetas só avisando. Jeremias ainda ali, ó, falando, que eles iam ficar em cativeiros na Babilônia por 70 anos, depois eles iam sair, enfim. Então, na terceira invasão, no ano 586 ou 587 a.C., é que Nabucodonosor veio, então, ó, não tem jeito, destruiu o templo, levou mais uma galera cativa para a Babilônia. E aí, nós temos algo interessante, é que nessas datas aqui que eu mencionei, nessas 3 invasões, é que, nesse caso, a primeira invasão é que Daniel e seus amigos vai ser levado para a Babilônia, tá certo? E outras deportações irão acontecer. Milhares de judeus irão para a Babilônia. Só que daí Nabucodonosor não faz igual fez o rei da Síria, não coloca ninguém lá em Jerusalém, né? Mantém. Mas lógico, a terra está um pouco vazia, outras pessoas acabaram entrando lá, enfim. Mas não é esse o caso. O que vai acontecer a partir daí? Eles vão ficar, então, 70 anos presos ou cativo, né? No exílio, e vão ficar lá. E aí, então, acontece várias coisas nesses 70 anos, né? Inclusive, é a partir daí, né, Macari, que vai surgir vamos colocar assim, diversas linhas de interpretação dentro do judaísmo. É aqui que começam, vamos dizer assim, os judeus realmente, né? O judaísmo em sua religião mais pura, vamos dizer assim, né? Porque daí vai ter os judeus, realmente, que eles vão ser chamados de judeus, porque as duas tribos já eram. A partir da volta que eles vêm com Esdras, vêm com tudo lá, eles já não são mais chamados de israelenses. Eles são chamados de judeus. Então agora eu chamo quem está para o sul de judeu. Não existe mais o norte. Como só sobrou o sul, como eles eram já chamados de judeus desde o tempo da separação, judeus e israelenses, os israelenses se dissiparam todos. Mas as tribos de Judá continuaram a chamar judeus. Então hoje, atualmente, desde lá até hoje, quando a gente fala judeu, é o povo de Israel. Né? Houve uma unificação? Não é que não houve uma unificação, é que as 10 tribos se dispersaram pelo mundo. Sobraram só as duas. E essas duas tribos que eram dos judeus, Benjamim e Judá, foi o que persistiu durante o tempo até a vida do Império Romano. Né? Não só o Império Romano, tá? Nós temos vários impérios acontecendo, como o Império Grego vai passar por ali, os persas passarão por ali, mas os persas ainda estão na Babilônia. Agora vai ter o Império Grego, depois você vai ter o Império Romano, que vai subjugar esse povo. Né? Exatamente. Eu acho interessante, porque é o seguinte, eles saem, Ciro, né, da Pérsia, liberta o povo de Israel. Eu gosto muito de uma ilustração assim, porque é o seguinte, quando Daniel, ele tá ali no ano, quando a Babilônia cai, Daniel ainda está vivo, né? E Daniel tá vendo todas aquelas profecias que ele havia falado acontecer diante dos seus olhos. E alguns vão dizer que Daniel falou pro Ciro, ô Ciro, ó, tá escrito sobre você aqui. Ó, Isaías falou que você é pastor. 100 anos. 100 anos antes, você é pastor dele para executar a obra dele. E Ciro deve ter ficado impactado com tudo isso, realmente libertou o povo de Israel, né? Então eu acho isso interessante, né? Esse detalhe. Daniel mostra, né, a história
das conquistas, inclusive, de Ciro na própria Bíblia, né? Sim, exatamente. E aí, As estratégias até, né, de como o Claro. Ciro iria conquistar a Babilônia. Daniel era argumentativo. Né? e aí, nesse tempo do Império Romano, a gente teve Paulo, né? Saulo se convertendo para Paulo e a Temos. perseguição da igreja Assim, primitiva. Assim, eu só quero fazer um adendo aqui, Uhum. porque é o seguinte, o povo de Israel, então, ele sai do cativeiro, o templo é reconstruído, a cidade é reconstruída, como diz Macari. É o templo de Zorobabel. Isso, tem Zorobabel, você tem Neemias, Esdras, Ageu também que se levanta ali, Zacarias que também se levanta nesse momento para poder reavivar o povo de Israel, porque estavam muito desanimados. É o finalzinho do Antigo Testamento. Exatamente, eles estavam ali muito desanimados, porque inclusive o templo que eles estavam vendo era muito inferior na sua estrutura, né, em toda... Não tinha aquela glória que Era tinha o muito templo. simples, antes, né? Exatamente. Deus então anima eles falando que essa glória a glória desse templo será muito maior do que a glória anterior, enfim. Porque virá o desejado de todas as nações. No ano 160 por aí, nós temos um problema que aconteceu em Israel. Na Judéia, vamos dizer assim, né? Que é os Seleucidas. Os Seleucidas, eles causam um problema sério para Israel. 160 calma aí. antes de Cristo. E Beleza, 160. de onde vem, quem são, onde habitam. São descendentes dos generais, né? Exatamente. De Alexandre o Grande. Foi dividido entre 4 generais, e um dos generais era Seleuco, né? Isso, Seleuco. Então, um deles acabaram dominando ali a Judéia, Uhum. tá bom? Que nessa época não era ainda província, mas vai se chamar província da Judéia depois para os romanos. Interessante que os Seleucidas, eles vão então impedir que os judeus não adorem, né? Impedir que eles adorem no templo, melhor dizendo, impedir que eles guardem o sábado. Antíoco Epifânio IV vai entrar no templo, sacrificar um porco no altar e vai colocar uma estátua de Zeus. Não só de Zeus, mas de outros deuses. Então, só para contextualizar, são coisas que o judeu não faz. Exatamente. Né? Vale entender Que não que faz nesse parte da período crença do a Arca judeu. da Aliança já não estava mais presente. Uhum. Tá? Não estava, mas se estivesse ali, provavelmente, talvez isso nem teria acontecido. Exatamente. Ou seja, eu tô falando aqui de uma perseguição aos judeus ainda, tá bom? Assim, a gente vai conversar mais pra frente, mas o povo judeu sempre foi perseguido, né? Esse antissemitismo sempre existiu. Desde os poços tapados lá pelos filisteus. Exatamente. E daí em diante. Exatamente. Agora, e quando a gente fala de antissemitismo, só um parênteses, antissemita não é só aquele que não gosta de judeu. É também aquele que não gosta de árabe, porque árabe é descendente de árabe, né? Mas dentro desse contexto aqui nós estamos falando dos judeus. Então, ou seja, o Seleucida vem, faz tudo isso, então acontece uma revolta, né, que é chamada de revolta dos Macabeus. Os Macabeus então conseguem expulsar ali Antíoco Epifânio, conseguem restaurar, e o reino é formado, o reino dos Asmoneus, que fica durante um tempo reinando, até que vem daí o general Pompeu, para tomar então ali aquela província, invade a Palestina, e então ele vai chamar aquele lugar ali de província Principado da Judéia, a princípio. Principado da Judéia. Né? Coloca um príncipe ali que vai governar aquela região. Tá? E depois... Mas ainda são chamados de judeus. Né? Exatamente, são judeus. Aí você vai ter então, a partir... É interessante, só outro parênteses. Os Asmoneus, quando eles começaram a governar ali, reinar, os judeus no caso, eles começaram a fazer aquilo que os outros povos faziam com eles. Eles começaram a obrigar os outros a serem judeus. Inclusive, você vai ter um povo que eles acabaram obrigando, que são os idumeus. Idumeu vai vir um camarada, sabe quem? Herodes. Que vai causar um problema danado para os judeus. Antes eles não tivessem convertido ninguém à força. Para Cristo. Né? Então, ou seja, exatamente, vai querer matar Cristo e assim por diante. Aí, a partir do ano 6 depois de Cristo, aquele território vai se tornar, então, uma província romana. Tá certo? Vai ter um pouco mais de autonomia, vai ter antes de Cristo. Antes de Cristo. Aí, vai ter um pouco mais de autonomia, vai ter todo ali um governante que vai cuidar deles ali. Tá? Muito bem. No ano 3, ano 4, a data sempre é complicada, né, em relação a isso aí, nasce Jesus sob o domínio do imperador Otávio Augusto. Né? Então, nessa época, Roma já é um império, né, certo? Ele é o primeiro, ele que se autodeclara imperador. Exatamente. E começa a adoração, inclusive, aos imperadores. Ainda nesse momento, mortos. Os imperadores mortos. Somente com Diocleciano, não é Diocleciano, que me fugiu o nome agora, do imperador que ele ainda vivo, começou a se proclamar Deus. Né? Mas ele era da cidade de Pérgamo, se não me engano. Mas enfim.
Então, ou seja, a gente vai ter Jesus nascendo, Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus batizando, Jesus chamando discípulos, Jesus proclamando a mensagem, falando para o povo judeu se arrepender. Jesus veio primeiro para o povo judeu. Era o Messias que eles estavam esperando há séculos. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento falavam que o Messias iria vir. Só que o Messias não é reconhecido pela maioria dos judeus. E aqui é algo interessante. Até hoje. Até hoje. A gente fala o seguinte, que os judeus Deus rejeitou os judeus porque os judeus não aceitaram a Jesus. Eu penso o seguinte, na verdade, quem foi a primeira igreja na Terra? Foi de judeus. Os apóstolos eram todos judeus. Deus não rejeitou, pessoas. Judeus, né? Pessoas específicas. Na verdade, em Estevão, a gente vê assim que os judeus rejeitaram o convite do Espírito Santo. Exatamente. Ou seja, quando Estevão levanta os olhos aos céus e olha e vê Jesus em pé ao lado de Deus, né? Nós colocamos que este momento foi o momento que acabou o período para que os judeus pudessem ser a nação escolhida, porque agora não era mais a nação escolhida. Não quer dizer que eles vão ser perdidos para sempre, não é isso. Nenhuma. Não é eles mais que têm a mensagem do Evangelho. Deus tem um plano, eles não têm mais, entre aspas, o monopólio da pregação, né? Mas, por outro lado, Deus tem um plano muito grande para a vida deles. Uma informação para você que gosta de ler Bíblia, que gosta de estudar Bíblia. Por que nós falamos que essa data é a data em que, da morte de Estevão, de 34 depois de Cristo, é a data em que acabou o período da graça, vamos dizer assim, para o povo judeu, para eles terem o monopólio da mensagem. Mas como interessante, quando você vê Deus em pé na Bíblia, significa que é hora de juízo. E quando Estevão olha, o que Estevão vê? Jesus em pé ao lado de Deus. Então, nesse momento, está claro, era o juízo para o povo de Israel. Ou seja, não é mais vocês, agora eu vou levar a mensagem aos gentios. Tá? Então, Paulo é escolhido, Deus ia criar o famoso Israel de Deus, que era composto de, como aquilo que foi dito lá atrás pelo profeta Isaías, né? Minha casa será chamada casa de orações para todos os povos. Claro que Deus queria que o povo judeu fosse o arauto de tudo isso, mas como eles não foram, os arautos tornaram-se as pessoas que aceitam Jesus agora. Exatamente. Né? Esses são os arautos da palavra de Deus agora. Independente de ser judeu, de ser gentil. Paulo deixa muito claro essa questão ali em Romanos, né? Exatamente. Inclusive, se você quiser entender como que realmente Deus trata Israel hoje, é só você ler o livro de Romanos, capítulo 11. Claro. 11. E recomendo também um livro interessante chamado Atos dos Apóstolos, escrito pela escritora norte-americana Ellen White, em que tem um capítulo ali em que ela fala como Deus vê Israel. Né? Muito interessante, bem esclarecedor, porque às vezes a gente pensa, não, os judeus mataram Jesus, então eles estão perdidos. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Exatamente, Deus ainda tem um carinho por esse povo, tá bom? Especial. Eles foram os arautos da mensagem de Exatamente. Deus por muito tempo. Mas é só a gente ver agora, dando um zoom out, assim, por fora da história, isso acontece hoje, né? Com quem aceita e com quem rejeita Cristo também. Mesma coisa. É a mesma coisa. Não Se muda nada. Deus preparou um povo para ser o portador da mensagem. Agora, nós somos portadores dessa mensagem. Acontece que Deus, assim, ele ampliou, vamos dizer assim. Antes você tinha, assim, era para eles serem, assim, a luz, levar a luz de Deus para os povos. Agora Deus amplia, como todos os povos podem ser luz, mas eles precisam aceitar a vontade de Deus, a Cristo. Né? Sem aceitar o Messias, é impossível, né? Mas e quanto aos judeus? É como eu volto a falar. Existem várias alas que pensam sobre os judeus. Os judeus serão salvos, não serão salvos, porque não aceitaram Cristo, os que não aceitaram Cristo. Eu penso que os judeus é algo que Deus vai resolver. É algo que nenhum de nós pode falar assim, é ou não é. Nós sabemos o seguinte, que é preciso aceitar Jesus para ser salvo. Mas um judeu não aceitou, será salvo? Eu prefiro não sentar nessa cadeira de juiz. Exatamente. Eu prefiro deixar, é o povo que Deus usou como arauto, é o povo que Deus vai cuidar até o fim. Como? Não sei. Exatamente. Eu acho interessante sim, porque se você olhar o Antigo Testamento, qual que era a missão de Deus para o povo de Israel? Vocês serão luz. Né? Vocês vão brilhar e com a luz de vocês, as nações serão atraídas até vocês. Eles se fecharam, né? Exatamente. Então, ou seja, foi o que aconteceu no período do rei Salomão. Né? A sabedoria de Salomão era tão grande, a riqueza era tão grande que Betseba veio lá da Etiópia, né, se não me engano,
né? E para ver a riqueza de Salomão. Era assim, esse é o propósito de Deus. Que a nação de Israel fosse tão próspera, tão Atraísse as maravilhosa. pessoas a Deus, né? Exatamente. Israel não cumpriu esse propósito, então Deus vai fazer o quê? Agora, eu não quero que mais que vocês apenas brilhem, eu quero que brilhem dentro de vocês, eu quero que vocês espalhem essa luz agora. Tá? Então, agora, o povo de Deus, o Israel de Deus, no dia de hoje, devem espalhar a luz. E terminando essa parte aqui, né? Você tem, já vou passar a fala para o Macari, porque é o seguinte, o povo de Israel é um povo revoltado mesmo. Eles não gostam de ser dominados. Foram escolhidos como Deus escolheu eles, então eles não gostam de ser dominados. Então, e eles têm a ideia do Messias, ou seja, o Messias vai vir para nos libertar, né? Então, os judeus sempre vão se revoltar contra os seus opressores, né? Inclusive, no ano 68 depois de Cristo, os judeus vão fazer uma revolta contra os romanos, e os romanos vão vir lá e vão descer a lenha. Na verdade, os romanos vão, na verdade, primeiro fazer um cerco em Jerusalém, tá ok? Daí acontece um problema lá em Roma, o cerco é desfeito. E muitos fogem. E muitos fogem. Jesus até fala, né, sobre essa questão, uma profecia que ele fala ali em Mateus 24, né, quando vocês veem Jerusalém cercada, foge para as montanhas, enfim. O que vai acontecer? Então, depois, o general Tito vem, cerca Jerusalém no ano 70, e aí acontece a primeira diáspora. Na verdade, não é a primeira, mas digamos assim, depois de Cristo, foi a primeira diáspora, o primeiro espalhamento dos judeus pelo mundo. Exatamente. O território dominado, né? Exatamente. Eles foram derrotados, né? Exatamente. Você tem ali, então, no ano 70, essa destruição do templo. Inclusive, se você for, se não me engano, no Arco do Triunfo, né? Nós temos ali um Arco do Triunfo do General Tito. Ele coloca lá, né, vários emblemas da sua destruição. Ele pega ali os emblemas do templo e deixa bem ali, bem explícito no Arco do Triunfo, a conquista que ele fez sobre os judeus, né? Aí sim... Registrado. Isso é importante. Em que ano? 68, 70, depois de Cristo. Exatamente. Só quanto tempo já foi? Quase 2000 anos. Exatamente. E ainda estamos falando dos judeus na terra que estão hoje, atualmente. Exatamente. Então aí você tem essa diáspora judaica realmente, que o povo judeu vai se espalhar por todas as terras possíveis, tá? Só que os judeus ainda... Existia ainda um pouco judeus ali, né? Que ainda vão se revoltar, né, Macari? Em 132 você vai ter outra revolta. Só que dessa vez o Império Romano não vai perdoar. O Império Romano, além de criar uma segunda diáspora que vai derrotar o povo judeu, ele vai querer apagar a identidade do povo judeu. Hoje nós estamos vendo isso sendo dito aos quatro ventos. Né? O Hamas ali, ele fala, nós vamos apagar a identidade do povo judeu na terra. Isso aqui, o general, lá atrás, o general o imperador Adriano fez isso. E aí entra a questão, começa a ideia, novamente, do território se chamar Palestina. Adriano, quando ele espalha o povo de uma forma, faz uma diáspora definitiva lá no ano 132, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome de Jerusalém. Agora não é mais Jerusalém. Agora ela vai se chamar Aélia Capitolina, em homenagem aos deuses pagãos. Então você vê, né, que os romanos, eles derrubaram a identidade. O templo é a identidade do povo judeu. E não ficou só nisso. Ele vai mudar o nome do território que era ocupado por Israel. Agora vocês não são mais nada de Judéia, nada de Israel. Agora o território vai se chamar Síria-Palestina. Ou seja, um local, a Síria, de terra dos filisteus. Por que isso? Porque tinha alguma ligação com os filisteus atrás? Não. É para desqualificar o povo de Israel e humilhar de uma forma para mostrar assim, vocês estão tão sem identidade que eu vou colocar uma outra identidade no lugar, no território de vocês, o pior inimigo que vocês tiveram desde os tempos que taparam os poços lá atrás, tá? Então, a partir de agora, isso aqui vai se chamar Terra dos Filisteus, que nós conhecemos aqui na nossa linguagem como Palestina, ou Terra dos Filisteus, que não tem, mais uma vez, vale lembrar, nada a ver propriamente com os filisteus. É só uma nomenclatura de humilhação, né, para o povo de Israel, e eles são espalhados pelo mundo e tirados de um território que era, até então, que nós falamos aqui, sucessivamente do povo de Israel. Não pertencia a ninguém aquele território. E aí agora a gente, já para finalizar, né,
só comentar que nenhuma forma uma nação, né? Apesar dessa mudança de nome. Exatamente. Você tem um território apenas que se chama Palestina. Um território. Dado pelos imperadores romanos. Exatamente. Então, ou seja, houve a diáspora, judeus se espalham por todo o mundo, mas ainda existem judeus morando ali. Sim, isso é importante, né? É. E tem gente que pensa que eles... Não, ainda ficaram judeus ali. Não era a maioria da população, Não era. mas ainda existiam judeus que moravam ali. Durante a Idade Média, os judeus, durante a Idade Antiga, Idade Média, enfim, os judeus, eles se espalharam pela Europa, né? E Trocaram de nome, né? Exatamente. Para poder sobreviver, né, às perseguições. E os judeus, eles sempre, nesse período da Idade Média, sempre ligado ao comércio, né? Os judeus sabem como ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Sempre ligado ao comércio, ajudou nas grandes navegações, né? Nas colonizações. Nas colonizações, das Américas, né? Era eles que financiavam. Os judeus nesse período, vamos assim, só lembrando que o Macari disse, evitando um anacronismo, mas só para vocês entenderem, eles eram como se fossem até banqueiros, vamos dizer assim, emprestavam dinheiro. São financiadores, credores do mundo, né? Exatamente. Então, ou seja, os judeus saíram da sua terra, mas eles tiveram importância muito importante onde eles estiveram. E na terra, que na época, então, chamada de Palestina, depois virou esse território todo aí, viveram ali Egito, dinastias como persas, você tem os cristãos cruzados que vão vir depois, ali no século XI. Turcos otomanos. Depois os mamelucos e também até... Por fim, os ingleses. Os ingleses ali. Os ingleses causaram um problema danado ali nessa época, né, no século XX ali. Então, ou seja, uma coisa que a gente precisa entender, nunca deixou de existir judeu naquela terra. Ok, chegamos no século XX. Temos a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano, a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo episódio. O Império Turco-Otomano que dominava aquela região. Dominava aquela região que não tinha Estado, não tinha um país ali, tá? Era o Império Turco-Otomano, não tinha um país Síria, não tinha um país Palestina, não tinha um país Israel. Na verdade, tudo era o território de Israel. Tudo era. E era tudo do Império Turco-Otomano. Né? Não tinha essa divisão. Aí o Império Turco-Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, perde o controle sobre aquela região, é dividido entre França e a Inglaterra. E aí então a Inglaterra é responsável por criar ali um estado judeu para os judeus ali. Enfim, resumindo a história, tem a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro fica comovido, não, fica assim, sem dar obrigação de tentar reconhecer, né? ajudar o povo judeu como se fosse um pagamento para eles, pela humilhação que eles passaram por causa do Holocausto. A voltar pro lar deles, né? Dar um lar para eles, que era deles, na verdade. Sabe quando você fica, puxa, essa pessoa sofreu tanto, velho, não vou fazer nada por ela? Acho que o mundo ficou nesse período. Mas só que ficou dividido. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha é que vai dar o voto na ONU que vai aprovar a criação do Estado de Israel. Vale lembrar, nós vamos entrar depois num outro episódio, que nós vamos falar que essa oportunidade foi dada também para os palestinos. Sim, exatamente. Mas eles simplesmente não quiseram. Exatamente. Então, ou seja, é a partir dali, a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, que a gente vai ter conflitos mais intensos entre daí os palestinos e os judeus, porque os judeus vão sair da Europa, de diversos lugares do mundo, e vão migrar para aquela região. Daí vão entrar em atrito. Mas isso aí já é tema para um outro episódio, tá bom? Eu espero você no nosso próximo episódio, hein? Bom, então agora nós finalizamos a origem do povo de Israel, compreendemos todo esse contexto histórico e bíblico e já abrimos, né, o tema do próximo episódio, que é árabes e muçulmanos. Isso. Por que não há paz entre Israel e Palestina? Compreendemos as origens e o próximo episódio a gente já chama você. Se inscreva no canal, já ative o sininho para não perder as notificações, você estar aqui quando esse episódio sair, porque vale a pena, né, gente? Muito. Opa, claro. Muito obrigada pela presença de vocês. E hoje nós terminaremos esse episódio com Salmos 121, 3 e 4. Amém. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Amém. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.